Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal A Restauração de Yeshua. Estou aqui com a palavra de Deus, vou abri-la no livro de Efésios. E estou tocando um pouco, nesse ponto, fiz um vídeo anterior, graça sobre graça, e vou falar agora também sobre graça de novo. Porque infelizmente, meus irmãos, estão transformando algo que é tão lindo, tão maravilhoso da parte de Deus, que é a graça de Deus, em uma desgraça. Então eu acho que o título do vídeo vai ser mais ou menos isso. Não transforme a graça em uma desgraça. Porque infelizmente tem pastores por aí pregando que você foi salvo pela graça, e isso é claro, e agora você não precisa fazer mais nada. Você está salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Meus irmãos, se você tiver em alguma igreja que esteja pregando esse tipo de coisa, que uma vez salvo, sempre salvo, você não precisa fazer mais nada, procure outra igreja. Porque isso aí está agindo no espírito do iníquo. O espírito do iníquo veio para destruir tudo aquilo que é de Deus. E existem mandamentos de Deus que nós temos que cumpri-los. Se eu já sou salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser. Uma certa vez, meus irmãos, eu estava conversando com um pastor. Ele falou, não, você já está salvo. Você não precisa fazer mais nada. Eu falei assim, então quer dizer que eu não tenho que me esforçar para guardar mandamento, isso? Ele falou, não, você está salvo. Aí eu falei, tá, então independente do que eu fizer, eu estou salvo. Ele falou, caso você venha errar, pecar, porque as pessoas também não sabem o que é pecado, muitas, eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois. Se você vier a transgredir a lei de Deus, você só não vai ser rei. Você não vai reinar, mas você está salvo, você vai entrar lá no reino. Eu vou estar no reino, vai. Aí eu perguntei para ele assim, então eu posso me circuncidar? Não, circuncidar não pode. Eu falei, minutos antes essa pessoa tinha falado para mim que Davi matou, que Davi fez isso, aquilo, e está salvo. Então eu, porque vou cortar uma pelezinha, não vou mais ser salvo? Então assim, a gente vê esse tipo de coisa e fala, meu Deus do céu. E usam muito essa passagem aqui, meus irmãos, de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, é óbvio que você é salvo pela graça. Todos foram salvos pela graça. Abraão estava lá no meio da idolatria, em Ur dos Caldeus, com os familiares dele. Foi salvo pela graça. Adão e Eva foram salvos pela graça, porque eles eram para ser mortos instantaneamente. E você vê que eles vivem, tem até uma passagem que diz assim, e Adão teve um filho à sua imagem e semelhança. Sua imagem e semelhança quando? Antes da queda dele. Quando ele clamava o nome do Senhor. Então você vê um arrependimento em Adão, e depois ele tem esse filho, a sua imagem e semelhança. Noé, meu irmão, se você ler Gênesis 6, você vai ver que lá, Deus achou graça em Noé. Então sempre foi pela graça. Vou dar um exemplo. Esse que vos fala. Eu estava dentro de um quarto, drogado, pensando em colocar uma corda no teto e me suicidar. Eu vivi uma vida sem controle, usuário de maconha, sem controle, álcool, sem controle, vivia na fornicação com a namorada que eu tinha, e além de viver na fornicação, eu ainda adulterava, traía essa namorada com outras mulheres. Eu tinha alguma obra para apresentar para Deus? Eu andava
em boas obras para apresentar diante do Eterno. Ó Senhor, eu estou aqui, ó, eu tenho que ser salvo pelas minhas obras. Depois disso que eu falei para vocês aqui, desse pequeno testemunho meu, eu tinha alguma boa obra? Não. O que foi naquele quarto? Né? Eu estava dentro do quarto pensando em me suicidar. Quando eu olhei para o canto, uma Bíblia que estava lá, ó, que eu tinha ganho de um amigo que trabalhou comigo. Não sei nem por onde anda esse homem. Né? O nome dele é Raimundo. Não sei nem por onde anda. Eu olhei para essa Bíblia e me veio aquele desejo de ler a Bíblia. Eu estava com esses pensamentos, né? De tirar minha própria vida, drogado, dentro de um quarto. E me veio, olha lá a Bíblia, lê a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Comecei em Gênesis, fui lendo. Cheguei na parte, né, da visão da escada de Jacó. Aí eu falei, como é que pode um homem numa situação dessa ter um sonho tão bonito desse? Aí depois eu fui lá na frente, veio o que Yeshua, né, falava. Quando eu comecei a ler as palavras de Yeshua, a interpretação que ele tinha da palavra de Deus, da lei de Deus, da Torá, comecei a chorar. Comecei a chorar. E foi dali que eu falei, eu tinha até essa minha ex-namorada, chegou, eu falei, eu vou para a igreja. Ela falou, vai para onde? Tomou até um susto, falou, esse doido vai... Sempre foi doido até hoje, vai para a igreja? Aí eu fui para a igreja. Por quê? Porque eu fui salvo ali naquele momento pela graça. Só que uma vez salvo, eu tenho que obedecer à instrução de Deus, porque Deus, através do seu Filho, diz, se você quer entrar, conquistar, como diz o jovem rico, o que eu faço para entrar no mundo vindouro, para ter a vida eterna? Guarde os mandamentos. Então é isso, meus irmãos. Você foi salvo pela graça. Todos foram salvos pela graça. Mas a partir do momento que você foi salvo, você obedece. Você não é salvo por obedecer. Mas você, depois que é salvo, você obedece. Isso lhe dá prazer. Obedecer à instrução de Deus. Então, meus irmãos, esses que ficam pregando por aí, que lei de Deus, tira a lei de Deus da vida. Falar para um cidadão desse, meu amigo, até a base das leis do seu estado, do seu país, tem. Se você matar, você não vai preso? Então, da onde que veio isso, no que não pode matar? Da Bíblia. O adultério, tá errado? Tá, de onde que é? Da lei de Deus. Você não pode adulterar. Você não pode ingerir carne com sangue. Você não pode adorar outros deuses. Você não pode ter imagens, né, de escultura de supostos deuses por aí. Então é isso, meus irmãos. É uma coisa muito simples, que estão torcendo a palavra de Deus por aí. Estão deixando muito as portas largas, né? E Yeshua falou que a porta é estreita e apertado o caminho. Esse evangelho que estão pegando aí de facilidades, irmão, corra. Essas pessoas que estão pregando esse tipo de coisa, que diz que uma vez salvo, sempre salvo, que você não precisa fazer mais nada, que caso você dê uma tropeçada por aí, você só não vai ser rei. A mente está tão fechada que ela não sabe o que é reinar com Cristo. Vamos supor, meus irmãos, que o presidente do Brasil se chama-se Jair Bolsonaro. Ele fala, Ricardo, venha presidir o país comigo. Eu vou ser presidente também? Não, eu vou estar com ele, eu vou estar na equipe dele. É a mesma coisa Yeshua. Yeshua é o rei e eu vou estar reinando como? Em que sentido? Porque eu vou estar junto no reino dele, eu vou estar ali. Não quer dizer que vai para uma coroa, que eu vou... Meu irmão, é umas aberrações que você vê por aí que é difícil de entender. Então, meus irmãos, você foi salvo pela graça. Você foi salvo pela graça. E uma vez salvo, você anda em obediência à palavra de Deus. Porque a própria palavra diz, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Aí sabe o que essas pessoas falam? Esses gênios aí, que estão em cima dos púlpitos declarando esse tipo de coisa. Mas Jesus, só vale os mandamentos que Jesus repetiu.
Dá vontade de falar, você queria que Jesus repetisse toda a Torá para as pessoas? Em primeiro lugar, que ele mesmo falou, já ia ficar ruim para mim, né? Que não sou da casa de Israel. E nem para essas pessoas que falam isso, porque ele fala assim, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí já ia ficar ruim, né? Então ele estava falando ali para quem? Para quem conhecia a instrução de Deus. Então não precisava ele ficar repetindo. Isso, olha, é uma coisa até primária o que uma pessoa dessa fala. Acho que não tem argumento e fica querendo filosofar. Então, meus irmãos, não transforme a graça de Deus em uma desgraça. Você foi salvo pela graça. E uma vez salvo, você obedece. Você obedece porque você ama. É simples assim. Então, se você tiver em uma igreja que o pastor, o presbítero, o padre, o papa estiver falando esse tipo de coisa, que uma vez salvo, sempre salvo, pegue a sua Bíblia, pegue a sua família e procure outra igreja que mesmo com erros, acertos, mas fala para você obedecer a palavra de Deus. Porque esses que ficam falando esse tipo de coisa, olha, é lamentável. Temos que orar pela vida dessas pessoas, porque elas são cegos, cego guiando outros cegos. Eu me lembro de Yeshua falando para alguns fariseus, vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Então, meus irmãos, fique com essa palavra. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. E que Deus nos abençoe para que nós não venhamos cair nessas armadilhas. Em nome de Yeshua. Tenha um excelente dia e que a mão do Eterno esteja sobre você. Em nome de Yeshua e até a próxima.